Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Irmão, vamos abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 17. Glória a Deus. Apocalipse 17, vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram. Saiu aqui, irmãos. Glória a Deus. Se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já é, e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Um dia, aqui na reunião de obreiros que nós tivemos, eu contei uma pequena parábola que os irmãos obreiros que aqui estavam naquele domingo de manhã, eu falei sobre a verdade e a mentira, e eu quero compartilhar com os outros irmãos que não estavam aqui. Conta-se uma história, não história, conta-se uma história de que certa feita a verdade e a mentira, elas saíram para caminhar, ambas caminhando junto. A mentira, ela disse para a verdade: olha, que dia lindo, ensolarado. E a verdade olhou para a mentira e disse: é verdade, você é mentirosa, mas você está falando uma verdade. Continuando na sua caminhada, a mentira, ambas passaram por um bosque verdejante, cheio de borboletas, flores, e a verdade disse: olha que bosque lindo, tem muitas flores, muitas borboletas, muitas plantas e árvores. E a verdade disse: é verdade, você é mentirosa, mas você está falando uma verdade. Continuando, quando chegaram perto de um poço, a mentira correu na frente, colocou a sua mão sobre a água, o sol quente, e ela disse assim para a verdade: olha, verdade, vem, vamos nos banhar, porque o tempo está muito quente, o sol está escaldante, e a água, ela está boa
para nós mergulharmos e nos refrescarmos. A mentira tirou a sua roupa, caiu na água e ali ficou se refrescando. A verdade, quando chegou, colocou a sua mão sobre a água no poço e viu que verdadeiramente a água estava muito convidativa para poder se refrescar. Tirou a sua roupa e também entrou no poço. Quando a mentira percebeu que houve uma pequena distração da verdade, a mentira sai do poço, coloca-se a roupa, mas não a sua roupa, mas a roupa da verdade, e saiu andando, caminhando, vestida de verdade. Porém, quando a verdade sai do poço, ela não teve coragem de mostrar, de colocar a roupa da mentira, mas saiu pelo mundo mostrando as suas vergonhas, porque ninguém nunca mais acreditou nela. E o que eu quero falar para vocês hoje é que tem muitas coisas que, desde o princípio da história, muitas pessoas têm praticado, têm falado, achando que são verdades, mas são mentiras, que estão vestidas da verdade, e que quando a verdade ela é falada, ninguém quer acreditar mais nela, porque ela vem com uma roupagem ou sem roupa nenhuma, que possa atrair o pensamento, a atenção daquele para a qual a verdade ela está se apresentando. Porque assim também a verdade, ela foi crucificada na cruz do Calvário, e quando os soldados tiraram a roupa dela, ela ficou nua, e ninguém acreditou mais nela. Somente aquele que tem fé acreditou na verdade, que ficou lá na cruz, naquele dia, nu, assim como Adão estava nu. O nosso Cristo também se despiu na cruz, e poucos foram os que acreditaram nele, e acreditam até hoje. Mas a verdade, ela prevalece. Uma coisa interessante que eu vi o pastor Edson falando aqui, na última vez que ele pregou, ele falando acerca de Noé, e ele disse assim: quando Noé começou a pregar, ele pregou uma coisa que ninguém tinha ouvido falar. Ele pregou uma mensagem, uma única mensagem, e ele disse: vai chover. Era um absurdo para o povo daquela época ouvir que havia de chover. Como ele disse na mensagem, era um vapor que subia e que regava a terra, mas nunca ninguém tinha ouvido falar que a chuva cairia do céu. Então, quando Noé começa a pregar algo que ninguém nunca ouviu falar, que nunca foi falado em canto nenhum, as pessoas começaram a debochar e desacreditar nele. Aí você pergunta: por que disto? Porque o texto que nós acabamos de ler acaba nos ensinando algo muito importante acerca da grande Babilônia. Desde o princípio, Satanás ele tem ouvido, ele tem entendido o homem, ele tem persuadido a raça humana desde dentro do Éden, para que esta transgrida a verdade de Deus. Ele sempre tem manuseado, ele sempre tem usado uma roupagem que parece ser boa, agradável, mas que por trás dela existe uma mentira. E não foi diferente com Eva, porque quando ele chega diante de Eva, ele disse: olha, o Senhor não disse que se pode comer de todas as árvores que estão no jardim? Sim, o Senhor disse, mas da árvore que está no meio não. E ele disse para ela: não, pode comer, porque vai abrir os teus olhos e você vai ser como Deus. Aí é onde começou a mentira de Satanás, seduziu a mulher, e desde então várias e outras mentiras têm permeado dentro do contexto religioso, porque é assim que Satanás ele sempre trabalhou e sempre há de trabalhar, por meio da infiltração. Ele se infiltra com uma roupagem bonita, boa, tanto é que até o apóstolo Paulo diz
que ele vai aparecer como um anjo de luz para enganar. E ele disse à igreja de Coríntios também, que assim, eu me preocupo porque assim como a serpente enganou Eva, eu fico preocupado que alguns de vós também sejam enganados, pois o engano, ele tem feito parte do convívio do povo de Deus, desde o princípio até hoje, e não vai mudar, porque só vai sair do nosso meio quando Jesus voltar. Porque na parábola do joio e do trigo, Jesus, ele diz que ele semeou uma boa semente, e quando os homens dormiram, o texto diz que quando a planta cresceu, ela deu folhas, ela brotou e ela deu frutos, e os homens foram para ver. Eles perguntaram: Senhor, não semeaste tu o trigo? Por que então tem joio? O Senhor respondeu: um inimigo veio de noite e semeou o joio. Querem que nós arranquemos? Ele disse: não, não, para que ao arrancar o joio, vocês também arranquem o trigo junto com ele, mas deixai crescer juntos. Mas na ocasião da ceifa, colhei o trigo e o joio, lançai-o no fogo. E veja, irmãos, que esta é a maior arma de Satanás: crescer junto com o trigo. Quando nós falamos de joio, de trigo, quando nós falamos de religiões, de seitas, de heresias, como Satanás ele tem se infiltrado nas igrejas, como Satanás ele tem colocado vários tipos de meios de persuadir as pessoas para que estas não prestem um culto verdadeiro ao nosso Deus. Certa feita, quando Eliseu estava na sua escola de profetas, havia uma fome muito grande, e ele deu uma ordem para que os profetas fossem buscar algumas ervas para poderem fazer um caldo. Porém o texto diz que um jovem profeta, um aprendiz, na sua inocência, ele colheu algumas parras bravas, umas coloquíntidas, que diz o texto, e trouxe. E quando essas ervas se misturaram junto com as boas ervas que os outros profetas também trouxeram e começaram a cozinhar, alguém gritou: homem de Deus, tem morte na panela. Rapidamente Eliseu falou: para tudo, me traz aí farinha. Jogou farinha dentro da panela, tirou a maldição da panela. Porque a única coisa, irmãos, que nós podemos hoje ter para poder impedir que a falsa doutrina, o falso ensino continue permeando no meio da igreja, é quando nós colocamos 66 litros de farinha dentro da panela que está em maldição. Porque a única forma que nós temos de vencer o inimigo é justamente quando a palavra de Deus ela é aplicada puramente, sem nenhum viés ideológico ou pensamento humano, porque é isso que tem causado problemas no decorrer da história, dentro das igrejas, no mundo afora. E não é de hoje, é antigo, é velho, não vai acabar. Mas a igreja que é fiel, a igreja que ama a palavra, a igreja que busca a Deus, a igreja que quer viver Deus e quer ter comunhão com Ele por intermédio da tua palavra, ela vai sempre buscar a palavra de Deus para poder vencer todos os ardis de Satanás, para que possa estar firmes no dia mal. Certa feita, Balaão, um homem de Deus. Balaão era um homem de Deus. Sim, era um grande profeta.
foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar Israel, pois Balaque temia muito que a presença de Israel nos seus termos ia massacrar o seu povo, e contratou Balaão. Porém Balaão não teve êxito em amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado, não conseguiu. Mas algo Satanás conseguiu fazer no meio do povo, fez com que o povo de Israel se misturasse com as amonitas, os povos pagãos que se enviavam o povo de Israel, se uniram, houve uma união de israelitas com povos pagãos, e Deus mandou tirar a maldição de todo o povo, porque é assim que o diabo ele faz. Quando ele não consegue de um jeito, ele se infiltra. E Moisés convocou todo o povo, e se apresentou-se a ele um casal, e chegou perante Moisés e disse: Moisés, olha, eu com esta mulher, nós nos amamos, eu amo ela, ela me ama, o que tem nós ficarmos juntos? O que tem? E o coração de Moisés começou a se amolecer, e de repente veio, esqueci o nome dele, veio um, pegou uma espada e atravessou ambos na frente de todo Israel, matou os dois, e foi tirada a maldição do meio do povo. Porque tem um certo momento, irmão, que o líder tem o coração bom, quebrantado, ama, mas tem que ter sempre um que vai falar não, 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 não e não. Todas essas coisas que acontecem são de exemplo para nós. Por quê? Porque se nós, nos tempos que nós estamos vivendo, em que nós olhamos as igrejas que estão se levantando hoje, as pessoas estão dançando na igreja. Mostra para mim um ministério de dança aqui, mostra para mim onde é que está na Bíblia. Ah, Moisés, ah, Miriam, por favor, irmãos, não existe isso na palavra de Deus. Mostra para mim um homem que viveu desde a sua infância no centro de macumba, comendo comida estragada, sendo beliscado pelos herês, indo para a encruzilhada fazer despacho desde pequeno, junto com minha mãe e meus irmãos, uma casa totalmente amaldiçoada. E eu olho para essas igrejas hoje, sabe, irmão Rafael, e vejo os crentes rodando, que nem eu fazia quando eu ia no centro de macumba, a mesma coisa. Isto é o neopentecostalismo que está acontecendo dentro das igrejas. Ora-se por tudo, busca-se tudo, mas a palavra de Deus, que é viva, pura, eficaz, ninguém gosta de ouvir. E por que da grande Babilônia? Porque João, quando ele diz que ele viu a grande Babilônia, a mulher que estava sentada sobre a besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Porque hoje, o que domina o mundo, quando diz mulher, está falando da igreja. A igreja hoje, ela está sentada sobre reis, porque desde o princípio, a religião, ela tem sido o ápice do governo de muitos reinos. Tanto é que no ano de 1722, quando teve a Revolução Francesa, quando surgiram os girondinos e os jacobinos, pessoas que queriam tomar o rei a toda força, acabar primeiramente com o rei, porque quem dominava era o papado, a igreja dominava. Segundo era o rei Henrique, e terceiro era o proletariado. Os jacobinos se levantam
inflamam todo o povo para derrubar o rei. Conseguem, derrubam o rei, derrubam o clero, tomam o poder, escravizam o proletariado. De repente os próprios jacobinos entre si começam a brigar. Há uma briga ali na Revolução Francesa, e nasceu outro chamado girondinos. Dali nasceu a maçonaria, chamada maçonaria da direita e maçonaria da esquerda, que é azul e é vermelha. Começou-se ali na Revolução Francesa os primeiros atos maçônicos do mundo, e hoje nós vemos dentro das igrejas a maçonaria dominando, porque é assim que a grande prostituta faz. Vê-se igrejas, pessoas enterrando Bíblias, porque isto é um ritual maçônico. Enterrar a Bíblia em um terreno é um ritual maçônico. Vemos pessoas fazendo coisas dentro da igreja que estão transvestidas de verdade, mas não são verdade, são mentiras, porque não está no contexto da palavra de Deus. Por isso que quando João ele olha e ele diz que ele vê aquela grande prostituta, que ela está embriagada, está bebendo o sangue dos santos e das suas testemunhas, e que os reis eles se embriagaram também no cálice da sua prostituição, porque o cálice da grande prostituta são as heresias que são pregadas dia após dia dentro das igrejas, e não tem ninguém que se levante para se opor contra as maldições que são faladas dentro das igrejas. Estão persuadindo pessoas e enganando pessoas, levando milhares e milhões de pessoas para o inferno, porque não existe um que se levante contra isto. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da igreja se colocar de pé, se levantar, porque Paulo ele diz lá em Coríntios, lá em Efésios capítulo 5: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Observe que a contenda de que Paulo ele está falando ali são as heresias que estavam sendo pregadas. O vinho em que há contenda é o vinho da prostituição da grande Babilônia, que vai chegar o tempo em que ela hoje ela está sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Mas se você ler o capítulo de número 18, você vai ver que ali os reis derramaram ela caiu por terra, ela já não existe mais, se levantaram contra ela. E é o que vai acontecer com essas igrejas que se uniram ao Estado, porque desde o tempo de Constantino, lá no ano 300, quando a igreja até então, ela se escondia nos montes, nos matos, ela tinha a sua identidade, era uma igreja totalmente cristocêntrica. Mas quando Constantino se converte, ele permite que a igreja do Senhor, que é pura, era imaculada, era santo, que guardava a sã doutrina, ela passou agora a ter liberdade de culto, onde a igreja naquele momento, ela entrou e começou a andar de mão dadas com o Estado. E essa igreja se chama Pérgamo. Pérgamo é um exemplo da igreja que se mistura com o Estado. Eu já falei para vocês, mal, gamo, monogamia, poligamia, casamento. Pérgamo, mal, casamento. E desde aquele tempo, a igreja, ela tem se misturado com o Estado, ela tem se unido com o Estado. Políticas, porque são os reis que se embriagam do vinho da sua prostituição. São os grandes líderes, são os grandes pastores, são os líderes que dão as suas igrejas para homens públicos, que entregam os crentes para essas pessoas, que não têm amor pelas almas, que são mercenários, que são lobos devoradores, que no decorrer da história não tem feito caso da sã doutrina, não tem pregado a sã doutrina, não tem ensinado o povo a fugir, porque o texto vai dizer: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai do meio dela, povo meu,
foge do meio da grande Babilônia. A grande Babilônia, ela está aí até hoje. Hoje ela está por cima, mas vai chegar o dia em que os próprios reis em que ela está assentada, ela vai cair por terra, porque a religião, ela vai ser absorvida por o que está vindo por aí. Por isso, crente, para que você possa vencer a grande Babilônia, é só através da palavra de Deus. Mas se prepare, porque todo aquele que fala a verdade, ele vai ser como João Batista, vai perder a cabeça. Está preparado para ser rejeitado pelo teu pai, pela tua mãe? Está preparado para ser rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos? Esteja preparado a ser confrontado dia após dia por causa da verdade? Mas Jesus, ele disse para nós, lá em Lucas capítulo 14, acerca da parábola da providência, ele diz: mas se alguém quiser ser meu discípulo, vir após mim e ser meu discípulo. Aquele que não amar menos o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa, o esposo e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 21, ele diz: se a vossa justiça é não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum sereis meus discípulos. A justiça do crente, ela tem que estar acima da justiça do farisaísmo. Porque Jesus, Paulo também fala, lá no livro de Éfeso, na carta de Éfeso, no capítulo 4, ele diz que nós temos que andar na verdadeira justiça e na verdadeira santidade. Quando ele diz verdadeira, ele está dizendo que também existe algo que parece ser justo, algo que parece ser santo, algo que parece ser bom, mas não é. É engano, é mentira, é falsidade. Vem com roupagem de santidade, vem com vestimenta de pureza, mas por trás dela está cheio de engano, mentira e podridão. É o que tem sido apresentado para os cristãos modernos, o neopentecostalismo que chegou dentro das igrejas. É a principal arma de Satanás para tentar impedir a igreja de avançar. Por isso, irmãos, viver a palavra de Deus, andar com a palavra de Deus, caminhar com a palavra de Deus, fazer como Deus ordenou para Josué. Não te desvies da minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda, porque você vai prudentemente te conduzir e você vai prosperar. Quando o crente anda pela palavra, existe uma prosperidade, não essa que o mundo está tentando colocar na cabeça do crente. Existe uma prosperidade onde você vai olhar e você vai ver Deus no seu casamento, você vai ver Deus na sua vida financeira, você vai ver Deus no seu trabalho, você vai ver Deus em qualquer lugar em que você estiver. Você vai começar a ver Deus quando você começa a ter conhecimento do próprio Deus, porque com Jó foi desta maneira. Porque antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Você tem que ver Deus. Não permita, irmãos, que as falsas religiões, que os falsos ensinos, não permita que as heresias tomem conta do teu coração e da tua mente. Cuidado com quem você anda, com quem você fala, cuidado com quem você leva dentro da tua casa. Ah, fulano é uma bênção. Será que é uma bênção? Os falsos ensinos estão aí. Nós somos infelizmente uma geração que lê pouco a Bíblia. Somos uma geração que ora pouco. Somos uma geração que jejuamos pouco. Somos uma geração que muitos dizem que estamos vivendo o avivamento, é mentira. Nós não estamos vivendo um avivamento.
pois todos os avivamentos bíblicos eles vieram antes dele com uma perseguição. Sempre houve uma perseguição antes de um avivamento. A igreja foi avivada porque Paulo estava perseguindo a igreja quando era Saulo, e os cristãos foram obrigados a fugir, se esconder por medo de Saulo, que já tinha nas suas mãos as cartas para prender, matar os cristãos. Porque Deus só vai fazer alguma coisa quando o crente verdadeiramente estiver avivado. Por isso que vai chegar uma grande prova para a igreja. Se prepare, irmãos, que está vindo por aí. Porque nós não estamos ainda sofrendo o que os irmãos da Síria estão sofrendo. Não estamos sofrendo o que os irmãos do Líbano estão sofrendo. Não sofremos o que os irmãos da África estão sofrendo, principalmente na Nigéria, no Congo. Não sofremos o que os irmãos da Coreia do Norte sofrem, o que os da China, da Rússia estão sofrendo. Ser crente no Brasil é muito bom. É fácil ser crente aqui. É fácil servir a Deus aqui. É fácil, é muito fácil. Quando chegar a verdadeira aprovação, em que Deus vai exigir da igreja o verdadeiro amor, a sinceridade, porque Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Então esteja pronto, porque vai ser colocado à prova a tua fé, a nossa fé, porque a grande Babilônia ela está aí. Igrejas que estão por aí cheias de heresia, cheias de maldições, cheias de promiscuidade, tudo que Deus não aprova, eles estão fazendo dentro das chamadas igrejas neopentecostais. Mas eu tenho certeza, irmão, que na nossa igreja, onde nós congregamos, nós temos um povo que verdadeiramente ama a palavra de Deus, que quer viver a palavra de Deus, que quer viver por Cristo, que quer viver a palavra para poder ser verdadeira testemunha do Senhor, para que o nome do Senhor, aonde este crente passar, o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, e as palmas para o Senhor.